a mentoria coletiva ela não dava conta de tudo que eu queria fornecer para os meus alunos. E aí foi assim uma decisão muito acertada, porque faz um pouco mais de 2 meses que eu comecei aqui, atendo meus alunos de forma individual. A plataforma permite esse atendimento individualizado, então isso me deixa muito confortável, porque eu gosto de dar esse feedback individual para cada um. E aí sim eu consigo analisar a realidade de cada aluno. Então eu tenho aluna que só estuda, eu tenho aluno que trabalha e estuda, tenho aluno que trabalha longe, 2 horas de casa, que tem que estudar no metrô. Tenho aluno com condição financeira super boa, mas que se culpa, então também tem a sua dificuldade. Tem aluno que está em relacionamento abusivo, tem aluno que sofre com família, irmão, sim, pai, mãe. Então, são N públicos e eu consigo conhecer a realidade de cada um. O que foi a minha virada de chave foi ter contratado uma mentoria. Foi ali que eu aprendi a estudar. E é isso que eu quero propiciar para os meus alunos. Eu quero que eles saibam estudar da forma correta, que eles não percam tanto tempo quanto eu perdi. 15 anos para eu alcançar o meu cargo fim, eu vejo que eu poderia ter alcançado muito antes. Com o potencial que eu tenho de me organizar, de ter hábitos positivos, de fazer dar certo, acreditar, ter uma mentalidade positiva. Eu poderia ter alcançado antes, mas eu não tinha a técnica. Então é isso que eu gosto de passar para os meus alunos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TutoriCast, o podcast da Tutori. É um prazer ter você aqui comigo, então já se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, deixe aqui nos seus comentários o que você achou do nosso conteúdo e vai ser um prazer ter você aqui nos acompanhando. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, Lu Vicente, nada mais nada menos do que auditora de controle, um dos cargos mais cobiçados. Também é mentora da área de controladoria. Nós vamos ter muito tempo aqui para a gente poder desfrutar das experiências como auditora, das experiências como mentora também. Então, Lu, é um prazer ter você aqui com a gente, conhecer um pouquinho mais da sua história. Pode se sentir bem à vontade, que vai ser um prazer conversar com você. O prazer é todo meu. Muito obrigada pela receptividade, por essa oportunidade de estar aqui no TutoriCast, passando um pouquinho aí dos conhecimentos que a gente adquiriu nessa jornada, tanto como concurseira e agora como mentora. Legal. E falando em concurseira, Lu, como que foi a sua jornada nessa área de concurseira? Você teve uma bagagem? Sempre foi estimulada ao estudo? Ou não? Assim, foi algo que foi despertado ao longo do tempo? Como que foi essa sua caminhada nessa área de concurso público? Boa pergunta. A gente sempre imagina, né, que a jornada do mentor, da pessoa que a gente está vendo ali no Instagram, na internet, foi assim, né? Do ponto 0 para o 100. E ao contrário do que a gente pensa, a jornada, que eu acredito que é a jornada da maioria dos concurseiros, ela é muito cheia de altos e baixos. E assim foi a minha jornada. Então, eu comecei a estudar desde muito cedo, incentivada pelo meu pai, que é militar da Marinha do Brasil, só que sem muita técnica, sem muito saber para onde ir, porque, diferentemente, assim, de quem tem algum pai que já é juiz, promotor, que é outro nível de concurso, para a Marinha é diferente, né? Então, entra muito novinho. Então, meu pai não tinha essa bagagem de concurseiro para passar para mim. Então, eu fui quebrando a cara e aprendendo. Comecei a estudar quando eu estava ainda na faculdade de Direito para cargos de nível médio. Foi aí que eu passei para o IBGE, minha primeira nomeação, com 21 anos. Novinha! Bem novinha. Fiquei 5 anos no IBGE, só que era um cargo de nível médio. Então, embora eu tivesse, assim, crescido bastante lá dentro, eu coordenei censo, foi muito legal, assim, sabe? Viajei o Brasil todo. Mas era um cargo de nível médio e o meu sonho era um cargo de nível superior. Continuei estudando, passei aí para escrivã da Polícia Civil, passei para alguns outros, mas aí eu fui nomeada para esse. E você me falou que foi em 6 meses a sua aprovação para escrivã. Foi. Eu estudava para outros concursos e aí quando saiu o edital para a Polícia Civil de Santa Catarina, eu pensei, vou fazer. Fiz a prova de delegado, isso que eu ia falar, não deu muito certo. Longe. Pode falar. Fiz a prova de delegado, não deu tão certo. E no mesmo dia fiz a de escrivã, que deu certo. Fui nomeada nesse concurso. Não tomei posse. E aí fiquei um pouco desestimulada do estudo para concursos públicos, porque o meu sonho era ser promotora. E hoje, depois de anos, eu vejo que eu estudei tudo errado.
Eu fiz muito O errado. que você considera que foi um erro, assim? Ai, cometi vários erros. O principal deles, eu não fazia exercícios. Nossa. Eu só estudava teoria e ainda assim também um grande erro, eu só assistia a aula do professor e não revisava. Então o meu maior erro foi não ter feito exercícios, não ter feito revisões, e é o que a gente passa hoje para os alunos, né? A necessidade de você fazer o tripé, teoria, revisão e exercícios. E fazer isso de forma cíclica. Então, embora eu seguisse o ciclo de estudos, porque eu assistia a aula ali do professor, mas eu não tinha tempo de revisar. Então, eu anotava, e depois não tinha tempo de ler aquilo. E também não fazia exercício. Porque a vida de quem trabalha e estuda é muito atribulada. Então, você tem que ter um planejamento bem certinho para você ter o tempo de teoria, tempo de revisão e tempo de exercício. Legal. Esse erro foi fatal. Sim. E aí, depois, quando eu voltei para a Marinha do Brasil, fui oficial de Direito, e aí voltei a estudar pesado para concursos, aí passei para analista de uma autarquia municipal, fiquei lá algum tempo sendo pregoeira, trabalhei com licitações, aí eu me apaixonei pela área de controle e decidi estudar para o Tribunal de Contas. Foram quantas aprovações ao todo? 6 aprovações com nomeação. Todas nomeadas? Aí as todas outras... dentro das vagas? Todas dentro das vagas, Aí as que eu aprovei, mas não fui nomeada, eu não contei. Porque eu fiz muitos concursos, né? Então, tantas aprovações, eu tive várias outras reprovações. Sim. E aí a gente só conta ali o que deu certo, né? O que não deu certo, eu acabei não contando. E como você tinha motivação para, por exemplo, estudar para concurso público, mesmo já sendo concursada? Porque hoje a realidade dos alunos é que eles, às vezes, eles não têm motivação para estudar, nem sendo concursado ainda. Então, eles ainda estão ali na fase de concurseiro, talvez ainda, nesse momento, sendo aparados ali pelos pais. Como que você tinha motivação, mesmo já sabendo que eu já estou dentro do cargo público? O que passava assim na sua cabeça? Como que você mudou essa mentalidade de continuar sendo concurseira, mas já concursada? Eu digo para os meus alunos, para você ser concurseiro, a tua situação atual tem que estar muito ruim. Muito ruim. E, de fato, Se eu tenho uma situação confortável, seja em casa, com meus pais me bancando, ou num trabalho que eu goste do trabalho, goste dos meus amigos, e eu tenha esse apego, eu não quero largar os meus amigos, o meu inconsciente vai fazer eu procrastinar, eu adiar metas, eu não estudar. Então, eu sempre tive muito claro um momento que era a virada de chave assim, não, agora eu estou insatisfeita no meu atual emprego e eu quero sair daqui. E aí eu queria a todo custo. Então, aconteceu isso com o IBGE, porque eu era nível médio e eu queria ser nível superior. Para mim era questão de honra. Não pelo fato de eu achar que um concurso nível médio não é legal. Pelo contrário, eu acho muito importante. Para mim foi fundamental para eu começar a minha carreira. Mas eu já era formada em Direito. Eu pensava, eu não joguei 5 anos de faculdade no lixo. Eu tenho que passar num concurso nível superior Direito. E aí, assim que eu passei para escrivã da Polícia Civil. Então, eu estudei como se fosse minha última oportunidade. Passei verão estudando, estudei muito mesmo para o concurso e consegui. Aí, de novo, né? Por exemplo, eu estava na Marinha do Brasil, só que lá a carga de trabalho é alta, tem toda a questão do militarismo, é difícil você ser mulher nas Forças Armadas. Então, eu tinha uma motivação muito forte para sair de lá. Eu queria sair da Marinha. Eu amava o meu trabalho na Marinha, adorava o que eu fazia, trabalhava com acidentes da navegação, era super interessante. Mas eu não me adaptei ao militarismo. Então, essa foi a minha motivação para eu estudar dia e noite e passar no outro cargo público, que foi de analista de licitações. Aí, estando analista de licitações, me apaixonei pela área de controle. E aí, virou sonho. Sabe assim, quando algo brilha os seus olhos? Eu olhava para os auditores do TCE Santa Catarina e eu falava, eu quero ser um deles, eu quero estar no lado de lá. A gente brincava lá no setor, Lu, você quer estar no lado que bate, não no lado que apanha, né? E claro que o caráter do Tribunal de Contas não é bater, é até muito mais pedagógico, mas foi isso, sabe? Eu queria estar do outro lado. E aí isso me incentivou a estudar novamente. Mesmo tendo parado de estudar, mesmo estando aposentada dos concursos públicos, eu decidi voltar para ser auditora. E até isso que eu ia te perguntar, porque assim, você foi de um extremo para outro, de escrivã da polícia para auditora de controle. Então, assim, são áreas totalmente diferentes. Um mais estático, um mais operacional. Como que você lidou com essa mudança? Assim, eu acredito que uma grande dificuldade, isso entra até na parte dos concurseiros, é de saber se acostumar com rotinas diferentes.
E uma das maiores dificuldades do concurseiro é justamente adequar uma rotina. Então, como que você conseguiu lidar bem com essa transição de rotina, de uma parte mais estática, de outra parte mais operacional, com essa mudança de cargo? Então, isso tudo que eu tô falando aqui rapidamente aconteceu num decurso de 15 anos. Então, não foi assim, de uma hora para outra. Eu fui servidora do IBGE, eu fiquei 5 anos no IBGE. Porque eu não podia deixar a minha renda só para estudar. Então, eu tive que conciliar. E a gente sabe que quem tem que conciliar tem que ter mais paciência também, né? Então, embora eu fosse uma aluna dedicada e sempre buscasse construir esse hábito, né, que a gente tem que ter a rotina, tem que ter um hábito sólido de estudar todos os dias, mas eu sabia que isso poderia demorar mais tempo. Eu demoraria mais tempo do que alguém que só estivesse estudando. Essa é a regra, né? Então, a questão de você se motivar diariamente é importante. E a questão da adaptação, né? Você precisa, a cada momento, estar muito consciente da sua realidade, sem se comparar com outras pessoas. Então, é muito fácil, hoje em dia, com a rede social, eu cair nesse erro da comparação. Eu olho o Instagram de uma pessoa que só estuda. E aí ela posta aquelas 1000 canetinhas coloridas em cima da mesa, aquele notebook branquinho, cheio de post-it, cronômetro, cafezinho da tarde, um cobertorzinho, pantufa. E aí você pensa, nossa, nunca que eu vou ser aprovado, porque tá lá você de cabelo amarrado com a caneta, de qualquer jeito, estudando num cubículo, às vezes conciliando estudar no trabalho. E você pensa, nossa, eu nunca vou conseguir ser aprovada porque eu não tenho essa condição perfeita. Só que qual o ponto que a gente esquece quando a gente se compara? Que essa pessoa que posta canetinha colorida, notebook branco, ela também tem os problemas dela. Que é ter pressa para passar, a pressão do pai, da mãe, do marido. Imagina você só estudar, que a gente sabe que não é só estudar. É uma pressão muito grande. A pressão que quem trabalha e estuda não tem. Porque quem trabalha e estuda tem a desculpa, não, hoje eu estou cansado, eu não posso estudar, eu estou cansada do trabalho, ninguém vai te julgar. Agora, se uma pessoa que só estuda falar, hoje eu estou cansada, estou com dor de cabeça, estou doente, estou morrendo, ela vai receber julgamento. Sim. Né? Então, cada um tem a sua dificuldade. A questão é não se comparar, seguir firme no seu propósito, de acordo com o seu planejamento, de acordo com o seu possível no seu momento. Sim. Sabendo que nem sempre você vai estar no seu melhor momento, nem sempre você vai conseguir estudar 4 horas diárias. Às vezes você vai estudar meia hora e deu, foi o melhor que você pôde fazer naquele dia. Sim. Mas sempre buscando fazer o seu melhor, sem desculpas, sem mentir para você mesma. Sim. E Lu, qual era a sua ambição para você ir trocando de cargo? Porque inicialmente foi ali porque você entender que a educação ela te daria um futuro, tanto que você já ingressou numa faculdade de direito. Mas como você lidava com a ambição dentro do próprio cargo público? Porque a maioria, eu diria que 90% dos servidores públicos, eles são acomodados no cargo. Então, qual era a sua motivação de manter essa ambição para realmente trocar de cargo, ganhar mais, ter mais qualidade de vida, ter mais estabilidade? O que te motivava? A motivação ela é algo muito pessoal, né? Então, para algumas pessoas vai ser um filho. Nasceu um filho, a gente pensa, é uma dificuldade agora com a criança pequena. Não, às vezes vai ser aquilo que vai te motivar a alcançar o seu objetivo. E para mim, a minha motivação foi ter muitos amigos com uma condição financeira muito superior à minha, fazendo coisas que eu não tinha condições de fazer. Nossa. Então, eu ia na casa dos meus amigos e aproveitava muita vida com eles. Lancha, jet ski, vinhos bons, viagens. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais acompanhar. Por exemplo, na casa dos meus amigos, tudo bem, estava tudo ok, ninguém nunca me cobrou. Né? Agora, uma viagem para Nova York. As minhas amigas planejaram uma viagem para Nova York e eu não pude ir. Aquilo me deixou assim, não, eu preciso mudar. Porque eu sou feliz no trabalho que eu tenho, mas eu não tenho a remuneração que eu acho que eu mereço. Nossa. E aí eu pensei, eu vou estudar para um cargo melhor. E aí nem que isso me trave, pare a minha vida por 1 ano, 2 anos, mas depois eu vou poder acompanhar. E olha que incrível. Essa viagem para Nova York, as minhas amigas planejaram quando logo surgiu a pandemia. Então, a viagem estava programada para julho de 2020. Em março veio a pandemia.
E eu já estava estudando. Eu falei, amigas, eu não vou poder ir. Primeiro porque eu não tenho condição financeira. Uma viagem para Nova York é caríssima. E ainda mais com as minhas amigas que têm uma condição financeira melhor. Então, elas iam querer ficar num hotel bom, ir a restaurantes bons, passeios bons. Eu não ia ter condições. E segundo, porque eu estou estudando. Então, eu não posso sair do meu foco. E aí, veio a pandemia, elas tiveram que adiar a viagem. Você acredita que em 2023, teve a tal da viagem para Nova York e eu fui? Porque você já estava Porque eu já era aprovada, auditora. recebendo salário de aprovada. Muito legal, muito legal. Aí foi vida de aprovada no Instagram, 3x2. Nossa! Foi muito bom. É aquilo, né? Estuda que a vida muda. É bem isso. E, Lu, algo que, assim, é de conhecimento público, né? Tá dentro ali do portal da transparência. O salário de um auditor de controle, quanto chega? Até pra motivar mais as pessoas que estão assistindo esse podcast. E como que foi, assim, a sua virada, a sua transição da sua vida como alguém que já estava num serviço público, mas com cargo mais abaixo, né? Com uma monetização menor. E aí, como que foi, assim, os seus primeiros meses com o salário já de aprovada? Como que foi, assim, a notícia? Enfim, me conta como é que foi isso. Ai, muito bom. A remuneração por o TCRJ, por exemplo, os iniciais batem ali os 21 mil reais, remuneração bruta. Nós temos mais benefícios, como auxílio saúde, que varia por idade. Então, a minha faixa etária, que é 40 anos, está em R$ 1.800, mais ou menos. Mais auxílio alimentação, na faixa de R$ 3.000, aumentou bem o nosso auxílio alimentação, que junta com refeição. Mais o auxílio transporte, que aí não é muito, é na faixa de uns R$ 300. Então, você consegue uma remuneração aí na faixa de uns 21 mil brutos no contra-cheque, mas mais uns 5 mil de benefício, que é uma remuneração muito boa a nível Brasil. Isso inicial. Aí, se você ainda ganha um cargo, né? Ou alguma... Se você dá aula na escola de contas. Então, tudo isso vai aumentando a sua remuneração. Hoje, por exemplo, eu sou coordenadora de um setor no tribunal. Então, eu tenho ainda essa gratificação por ser coordenadora. E nisso vai aumentando muito. Então, o bacana é que você tem chances de crescer mesmo no serviço público. Isso é legal, porque é diferente do que muita gente pensa. Que é muito estático, que é muito monótono. Estático, E a gente vê que quem trabalha mesmo, quem quer fazer diferença no serviço público, tem vaga sobrando nesses cargos que ganham a mais. Porque, justamente, alguns servidores públicos já são mais velhos, estão cansados, com razão, porque, né, trabalhou a vida inteira, já deu o seu gás, já está naquele momento de querer dar mais atenção para a família, fazer só ali as suas horas diárias e deu. Né? E num cargo, assim, de coordenação, você precisa estar o tempo todo no celular, respondendo as pessoas que dependem de você. Então, claro que exige um pouquinho a mais. E aí sobram vagas até. Legal. Né? Então, essa questão da remuneração é muito boa. E aí, né, meus primeiros meses de aprovada. E ainda mais, eu que saí de Santa Catarina e fui morar no Rio de Janeiro. Nossa. Morar em Copacabana. Cheguei lá, era todo dia, assim, caminhar na praia, curtir praia final de semana. Eu gostava de ir bem cedo pro tribunal, chegava lá às 8, saía umas 4h30, já ia direto pra praia. Comecei a praticar beach tênis, e aí aos finais de semana ia para barzinho, samba, conhecer os pontos turísticos todos do Rio de Janeiro, os museus, muito teatro, que eu amo teatro. Então, assim, muita coisa diferente do que eu fazia em Santa Catarina. Sim. Embora eu tivesse uma vida boa, uma vida estável, né, minha casa própria, mas é uma vida muito diferente quando você não precisa se preocupar com qual restaurante ir, com qual prato pedir, com qual viagem fazer, porque você sabe que o que você quiser fazer, você vai ter condições de fazer. Muito então, legal. É muito diferente. Muito legal. E já transicionando para essa parte, assim, eu acredito que você deve ver muita realidade dos alunos. Então, assim, eu acredito que tem muita gente que te acompanha ali no seu Instagram, tendo você como uma referência, e que hoje, assim, tá num relacionamento abusivo, principalmente que você tá mais voltado para esse público feminino, então deve ter muita mulher que te acompanha, né? Muitas mulheres que te acompanham, que tem uma realidade muito diferente dessa que você citou, de beach tênis, praia ali, que você conquistou através do seu estudo. E como que nasceu no seu coração, vendo essa realidade, de transicionar de somente servidora pública, de estar contente ali com o seu salário, para eu preciso fazer mais, para ajudar pessoas e se tornar uma mentora? Como que foi essa transição de servidora pública para mentora? Na primeira vez que eu comecei como mentora, surgiu um pouco que por acaso, quando eu fui aprovada no Tribunal Regional Federal. Isso em 2019.
E aí, ok, eu comecei, só que como eu estava estudando para Tribunal de Contas, eu não podia me dedicar tanto para essa questão de mentoria. Quando eu tomei posse no TCRJ, eu decidi me dedicar para o Instagram, mas um trabalho voluntário. Então, eu não cobrava nada pelo meu trabalho. Todo mundo que me pedia ajuda, eu realmente ajudava, mandava planilha, fazia muito, muito trabalho pro bono mesmo, né? Como uma forma de retribuir tudo que o universo tinha concedido para mim. E foi muito bom, porque foi um ano tendo contato com muitas mulheres, como você falou, meu público é muito feminino. E conhecendo realidades diferentes da minha, pessoas que já têm filhos, que às vezes não têm marido para ajudar, não têm apoio. Então, claro que a gente precisa ter um olhar mais empático para essas pessoas que às vezes não têm uma condição tão confortável como a que eu tinha. Né? Eu sempre trabalhei e estudei, mas eu tinha uma pessoa que me apoiava na minha casa. Quando ainda não era casada, eu tinha o meu pai, que sempre me deu maior força para estudar. E tem pessoas que não têm essa realidade. A partir daí, eu decidi fazer esse trabalho voluntário. Só que eu percebi que eu não conseguia ajudar tanto só pelo Instagram. Então, eu tive a ideia de criar o meu curso, que era uma mentoria coletiva. Uma forma de cobrar um valor muito simbólico por algo que eu sabia que poderia fazer a diferença na vida dos meus alunos. E aí, em 2023, eu criei essa mentoria coletiva, foi muito bacana, fazer aulas ao vivo, o pessoal gostava muito, eu sentia engajamento, até às vezes com algumas histórias que eu contava, eu via que os alunos se emocionavam, se viam naquela história e dava aquela força para a pessoa continuar estudando, eu me sentia muito realizada. Só que eu não estava dando mais conta de atender todo mundo ao vivo. Criei a mentoria gravada e eu percebi que o engajamento dos meus alunos caiu. E aí eu pensei, eu preciso de alguma outra coisa. Daí que surgiu a Tutory na minha vida. Eu lembrei de vocês fazendo contato comigo pelo Instagram. Eu pensei, eu tenho que chamar eles para perguntar como é que funciona. Porque eu precisava de algo mais individualizado. A mentoria coletiva, ela não dava conta de tudo que eu queria fornecer para os meus alunos. E aí foi assim, uma decisão muito acertada. Porque faz um pouco mais de 2 meses que eu comecei aqui, atendo meus alunos de forma individual. A plataforma permite esse atendimento individualizado, então isso me deixa muito confortável, porque eu gosto de dar esse feedback individual para cada um. E aí sim eu consigo analisar a realidade de cada aluno. Então eu tenho aluna que só estuda, eu tenho aluno que trabalha e estuda, tenho aluno que trabalha longe, 2 horas de casa, que tem que estudar no metrô. Tenho aluno com condição financeira super boa, mas que se culpa, então também tem a sua dificuldade. Tem aluno que está em relacionamento abusivo, tem aluno que sofre com família, irmão, pai, mãe. Então, são N públicos e eu consigo conhecer a realidade de cada um. Legal. E isso é muito bacana porque o retorno, ele não é só financeiro, é muito mais que isso, né? Até porque eu brinco com os meus alunos. Ano passado, esse meu projeto Mentoria deu até prejuízo. De tão, assim, de tanta entrega que eu fazia perto do valor, né, cobrado. E então, o que eu quero dizer é que a retribuição é muito mais do que financeira. Ela é uma retribuição no sentido de eu fui ajudada também. O que foi a minha virada de chave foi ter contratado uma mentoria. Foi ali que eu aprendi a estudar. E é isso que eu quero propiciar para os meus alunos. Eu quero que eles saibam estudar da forma correta, que eles não percam tanto tempo quanto eu perdi. 15 anos para eu alcançar o meu cargo fim, eu vejo que eu poderia ter alcançado muito antes. Com o potencial que eu tenho de me organizar, de ter hábitos positivos, de fazer dar certo, acreditar, ter uma mentalidade positiva. Eu poderia ter alcançado antes, mas eu não tinha a técnica. Então, é isso que eu gosto de passar para os meus alunos. Legal demais. E Lu, eu acredito que nesse período de você acompanhando muita gente, você acabou pegando muitas histórias. Então, assim, me conta uma história que foi marcante para você dentro desses anos de coach, de acompanhamento, de ajuda também em relação aos alunos. Alguém que você fala, olha, Yasmin, essa é a pessoa que ela realmente me marcou. Um caso, uma história. Sim, eu tenho um aluno, ele ainda não é aprovado, mas vai ser, em breve, no espaço muito... o Tribunal de Contas demora mais, né, de fato. E eu acompanho, ele me acompanha no Instagram desde que eu comecei, praticamente, mas não era meu aluno. Era um tipo de pessoa dessas que eu falei, que eu gostava de ajudar, gostava de conversar, e ele sempre muito positivo. E quando eu conheci a história de vida dele, eu fiquei pensando, gente, como é que ele consegue ter essa positividade depois de passar por
por essa virada de vida, porque era uma pessoa que foi servidor da Petrobras, teve um cargo excelente. E aí, com aquele lance, né? Claro, Petrobras é concurso público, é super estável, mas a gente sabe que teve muitas demissões, teve aquela plano de demissão voluntária. Então, ele saiu desse status e aí, quando ele percebeu que ele tinha que voltar a estudar, ele estava numa situação de muita vulnerabilidade, tendo que ajudar a família, irmão com deficiência. E nessa época que eu o conheci. E aí eu dei para ele a minha mentoria, que na época era mentoria ao vivo ainda, era coletiva. E foi uma pessoa que já teve resultados muito expressivos. E por isso que eu digo que ele está quase lá. E é uma pessoa que até hoje, é só dele me mandar uma mensagem que me alegra ao máximo. Então, é por esse tipo de história, sabe? Você vê uma pessoa que teria todo motivo para entrar numa depressão, desistir, né? Achar que o universo está contra ele. Não. Ele é uma pessoa positiva, que se mantém firme, constante, estuda diariamente, faz as suas metas, manda feedback, tá ali firme. E eu tenho certeza que em breve ele vai alcançar o seu objetivo. Perfeito. Então, embora tenha as dificuldades, a gente sabe que todos nós temos dificuldades. Eu digo que a gente, quando está estudando, principalmente nos mundos de hoje, no mundo de hoje, que a gente estuda sozinho, não tem mais o senso de sala de aula. Então, cada um na sua salinha estudando sozinho, nós temos a sensação de que está todo mundo curtindo a vida doidado e só a gente está ali trancado estudando, né? O mundo está acabando em festa e eu tô ali, num domingo de sol estudando. Ó céus, ó vida. E não é assim, né? Quando a gente vê a história de cada um, a gente percebe, nossa, essa pessoa tem depressão, essa sofre de ansiedade, essa tem TDAH, essa que tem um irmão que está passando por um problema muito difícil, um pai abusivo, uma mãe narcisista. Então, tem N situações na vida de cada pessoa. E para a gente continuar estudando, nós temos que ter resiliência, que é saber superar as adversidades e ainda assim continuar estudando. Não é fingir que nada está acontecendo, não é fingir que está tudo bem na sua vida. É se recolher naquele momento de tristeza, se recolher naquele momento em que as coisas não estão indo tão bem, mas saber que o estudo é o seu trabalho. E que é isso que vai te tirar dessa situação difícil. O estudo não vai resolver todos os problemas da sua vida. O concurso público não é a solução para todos os nossos problemas. Mas ele ajuda muito. Porque com a condição financeira boa, com um trabalho que você vá feliz, que você tenha uma mesa bonita, uma vista, um computador novo, como que você não vai estar satisfeito? Sendo que a maioria dos brasileiros não ganham... estão ali na classe baixa, né? O servidor público ele está na classe alta. Então, nós estamos num concurso de Tribunal de Contas, ganhando a remuneração de um servidor de Tribunal de Contas, nós estamos no 1% mais rico do país. E aí você vai dizer, Lu, mas você só fala de dinheiro, só pensa em dinheiro? Não. É porque não dá para a gente fingir que o dinheiro não é importante. A qualidade de vida. A qualidade de vida, o que vai te trazer é o dinheiro. E aí o resto só depende de você. A sua espiritualidade, o seu bem-estar com a sua família, isso só depende de você. Agora, a sua casa, o seu carro, as suas viagens, o seu momento de lazer, restaurante, aí isso, o concurso vai te propiciar com certeza. Sim, é exatamente isso. E é muito legal porque a mentoria, ela tem esse poder de pegar alguém que está ali, como você falou, da classe baixa do país, passando necessidade, escolhendo o queijo mais barato, pegando, caça na bandeja ali, o queijo mais barato, para alguém que tem a oportunidade. Quantas viagens você já fez, né? Quantas novas experiências. E, Lu, como que foi? Você falou muito do seu pai. Como que foi a reação da sua família com a sua aprovação? E com isso, o que você daria de conselho para essas pessoas que estão estudando agora, estão desanimadas, pensando em desistir? Você como mentora, o que você orientaria, assim? E também muito da reação da sua família, como foi? Sim. Foi incrível. Eu não tenho nem palavras para dizer, porque foi durante a pandemia que eu estudei, então eu já estava com pouco contato com os meus pais. A gente com aquela precaução toda em razão de serem idosos, né?
E pouco contato com os meus pais, pouco contato com os meus amigos. Quando eu contei para os meus pais, foi por meio de videochamada. Então, uni todos numa videochamada, meu pai, minha mãe e meu irmão, e contei. Meu pai começou a chorar, a minha mãe não sabia o que fazia, se largava o celular, se berrava, se gritava. A minha mãe ama o Rio de Janeiro, ela é apaixonada pelo Rio de Janeiro. Ela morou 10 anos no Rio e sempre falou de voltar. Então, quando eu falei, mãe, eu passei no Rio de Janeiro. Ela falou, não acredito, você vai voltar pro meu Rio, meu amado Rio. E assim, é um sentimento de felicidade tão grande que só quem vive essa sensação consegue entender. E aí um conselho que eu dou e aí até um conselho, não é papo de coach, pessoal, isso é ciência. Você precisa ter um porquê, você precisa ter um grande porquê e muito claro. Então, o quadro dos sonhos, o quadro de metas, ele não é só uma brincadeirinha, não é só algo para postar no Instagram, não. Ele é algo que vai fazer você ter clareza com relação ao que você deseja para sua vida. E a partir do momento que a gente tem clareza, a gente faz o possível e o impossível para alcançar. Sabe aquela história? Faça a dívida que depois você dá um jeito de pagar? Tô fazendo isso no casamento. Não que eu aconselhe isso, mas é verdade. Se você compra um apartamento no consórcio ou no financiado, você dá um jeito de pagar. Foi assim que eu conquistei meu primeiro imóvel. Eu fiz uma dívida que naquele momento parecia impagável, mas eu calculei, eu vi que eu tinha condições. Só que na minha cabeça, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Pois eu consegui pagar em 5 anos e eu tinha financiado em 30. Se eu pensar hoje como é que eu consegui, não sei. Tudo lícito, hein? Não sei, mas deu certo. E com o estudo público é assim. Então, coloque a sua meta, o seu objetivo. Eu quero TCRJ. Tá para sair. Bota lá TCRJ. Você vai conseguir estudar todos os dias para alcançar esse seu objetivo. E aí, nessa grande meta, tem que ter um grande porquê. Por que você quer ser auditora do TCRJ? Eu tinha meu porquê muito claro. Eu amava o trabalho feito pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Eu admirava o trabalho dos auditores. Eu via que aquilo fazia diferença na vida da população. Porque se eu estivesse fiscalizando os recursos públicos, eu conseguiria evitar muitos danos. Então, eu queria fazer parte disso. Sim. Eu queria estar lá, fazendo parte dessa mudança, dessa transformação social. Sim. Isso falando na esfera pública. E na minha vida? O que eu queria para a minha vida? Eu queria fazer viagem. Eu amo restaurantes, eu amo gastronomia. Eu queria ir nos restaurantes de chefes renomados. Eu queria poder beber um vinho de qualidade. Então, eu tinha muita clareza com relação a isso. E eu sabia que, para isso, eu precisava de um cargo melhor. Então, eu fui lá e todos os dias, não importava o que acontecia, eu sentava e estudava, tendo clareza de que aquele esforço era temporário, mas os frutos que eu iria colher seriam para a vida toda. Perfeito, perfeito. É isso, eu acho que ficou muito claro a importância da educação e na vida das pessoas e o seu trabalho como coach, né, nessa área de controladoria também, o quão importante é. Pessoal, esse foi um podcast muito especial com a Lu Vicente. Ela é uma das mentoras mais renomadas nessa área, então se você quer acompanhar, seu Instagram? Lu Vicente Coach. Lu Vicente Coach. Então, vocês conseguem acompanhar um pouquinho mais do trabalho dela. Pessoal, esse foi mais um episódio do TutoriCast. Se você deseja continuar acompanhando melhor sobre o nosso conteúdo por aqui, é só, como eu falei, você se inscrever no nosso canal, deixe seu like, compartilhe também com aquelas pessoas que estão estudando, com seu amigo que é concurseiro, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai alcançar a vida dele. Até a próxima!